Olá você, bem-vindo mais uma vez ao Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você, aluno do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, pesquisador, até mesmo você curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos. Esse canal é pensado para você que sonha com um lugar melhor ao mundo, que sonha em ocupar posições de destaque, seja num concurso público, seja através de oportunidades que envolvam disputa de conhecimento, né? E muitas vezes os ensinos de humanas são negligenciados, principalmente nas instituições públicas, né? Mas são ensinos de suma importância para despertar o seu senso crítico, o seu senso analítico, o seu senso de percepção, de pertencimento a uma sociedade tão bruta e arredia com o seu ser humano, né? Mas isso é proposital, gente. A elite que detém esse conhecimento, ela faz de tudo para que você da classe baixa, você da instituição pública, não tenha o conhecimento que ela tem, que ela adquiriu numa escola particular de renome, que tem na sua pedagogia treinar aqueles alunos para ocupar esses lugares de destaque. Isso é possível para você. Então, democratizar o ensino público é lhe dar a oportunidade de adquirir o conhecimento necessário para isso, para romper as barreiras da sociedade. Tá bom? Dito isso, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de filosofia. E para o nosso quadro Filósofo da Vez, hoje nós temos Ludwig Wittgenstein. Dito isso, já vai deixando o seu like, o seu comentário. Necessito que você compartilhe se esse conteúdo chegou até você, estudante, de alguma forma e foi útil para você, você achou interessante, você achou produtivo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares e juntos nessa corrente democratizar urgentemente o ensino público, tá? Romper essa romper essa barreira social, esse muro construído pela elite, tá bom? Então vamos lá, gente. Wittgenstein, ele é um filósofo do século XIX, nascido em 1889 em Viena, Áustria, e ele mostrou como as estruturas da linguagem podem confundir ou enganar. Essa é a sua importância. Ele faleceu em 1951 em Cambridge, na Inglaterra. Ele, turma, Ludwig, ele é um filósofo analítico. Em Investigações Filosóficas, que foi sua obra póstuma, uma obra publicada depois que ele faleceu, Wittgenstein afirmou que a filosofia é a batalha para evitar que nossa inteligência seja enfeitiçada pela linguagem. As ideias que desenvolveu em seus trabalhos filosóficos foram empregados basicamente a serviço dessa batalha. Evitar que nossa inteligência seja confundida, enfeitiçada, ofuscada pela linguagem. Aquilo que você diz que não é bem compreendido, tá? Porém, o que devemos notar na carreira de Wittgenstein é que ele teve uma mudança de opinião radical sobre como melhor combater, como melhor se posicionar nessa batalha, né? Do conhecimento versus linguagem. No Tratado Lógico-Filosófico, sua primeira grande obra de filosofia, ele delineou aquilo que ficou conhecido como a teoria da imagem do significado. Note que o nome dessa obra, Lógico-Filosófico, uma filosofia baseada na lógica. Daí você percebe que é um trabalho inspirado
na lógica de Rousseau, perdão. Já que Rousseau foi um filósofo da lógica, foi um fundador da lógica moderna e foi um trabalho tão revolucionário e tão instrutivo para aquele período que vai influenciar a partir dali a forma de Ludwig pensar, né? Posto de forma simples, o argumento dele era que a estrutura lógica da linguagem reflete a estrutura da realidade. Assim, uma proposição simples escolhe um possível estado de coisa do mundo. Por exemplo, o gato está no tapete. É uma proposição simples, porém ela depende de uma situação óbvia. Depende do gato estar no tapete. Se a proposição é verdadeira ou falsa, depende daquilo que o estado de coisa obtém da realidade. Se isso é real, se isso é subjetivo, se isso é imaginário, se isso é lógico, tá? O Einstein argumentava que as afirmações, as quais em última instância não podia ser redutível a esta forma simples, era absurda. Então tudo que não se encaixasse numa lógica representativa seria absurda. Isso incluía muito do que se passava com a filosofia daquele período. Segundo Einstein, até mesmo aquelas afirmações que o tratado enfocava. Tudo aquilo que o seu trabalho, né, tomava como exemplo de expressão. Então, você pegar uma oração, você pegar uma afirmação, uma frase envolvendo linguagem que não pudesse ser agregado a um estado lógico, então isso seria absurdo se não tivesse uma representação física, por assim dizer. Assim, a tarefa da filosofia é garantir que não haja confusão a respeito daquilo ou a respeito de quais afirmações são significativas e quais não são. Depois da publicação do Tractatus em 1922, Einstein fez uma pausa com a filosofia. Ele fez uma pausa e recomeçou seus trabalhos quando começou a suspeitar de que da primeira vez tivesse entendido as coisas de maneira errada. É o momento em que um estudioso, é o momento em que o ser humano entende que errou. Em seu último trabalho, chegou à compreensão de que a linguagem estava integralmente relacionada aos contextos nas quais são usadas, e não por uma lógica representativa. Ele argumentou que as palavras adquirissem significados por meio das regras que governam seu uso, e que diferentes jogos de linguagem são governados por diferentes regras, diferentes possibilidades, diferente forma de colocação e não representatividade. Assim, por exemplo, a expressão plantar bananeira, dita a um agricultor, significa algo diferente do que quando dito a uma criança. Você dizer a um agricultor plantar bananeira, ele vai plantar uma bananeira. Se você disser isso para uma criança, ela vai colocar as mãos no chão e as pernas para cima. Então entende que uma frase dentro de um contexto aplicativo, ela tem um significado diferente. Foi isso que ele percebeu. Foi isso que o Einstein percebeu. Ele percebeu que uma palavra, que uma frase, que uma oração, ela não depende de uma lógica representativa. As ideias posteriores de Einstein sobre a linguagem foram estabelecidas mais significativamente em investigações, que foi um outro trabalho dele, onde ele mostrou que o projeto de Tractatus foi fundamentalmente mal concebido. Muitas vezes, a inteligência do ser humano ela é mais percebida no momento em que ele admite um erro. Você admitir que errou é mais um sinal de inteligência do que de burrice, onde eu até critico. Eu acredito, eu afirmo que não existem pessoas burras. Existem pessoas que usam a cabeça e pessoas que não usam. Então, a partir do momento que você reconhece que uma teoria sua ela está equivocada, isso mostra o seu nível de inteligência, tá?
A linguagem não é, como ele pensava a princípio, um sistema definido que pode ser especificado em termos lógicos e exatos. Para mais detalhes sobre como se pensava a lógica até antes de Rousseau, dá uma olhadinha no material que nós temos sobre Rousseau, que ele explica muito bem de que forma ele vai revolucionar a forma da lógica aplicada já no final do século XIX e que vai influenciar os trabalhos de Einstein. Antes é uma prática viva que pode ser empregada em um número quase ilimitado de contextos com vários objetivos diferentes. Porém, embora Einstein viesse a rejeitar amplamente os argumentos de Tractatus, seria errado pensar que a ruptura entre sua obra inicial e a posterior foi total. Apesar dele reconhecer um erro, ele não rompe com o pensamento antigo, mas ele utiliza dos erros para aperfeiçoar uma construção futura. Porque durante toda a sua carreira ele permaneceu comprometido com a crença de que a tarefa da filosofia é descobrir e analisar as várias maneiras pelas quais somos confundidos e enganados pela linguagem. Tá? O projeto da filosofia, então, é esclarecer e desfazer a confusão linguística. É aquela mesma batalha, né? Da palavra não confundir o pensamento, mas a palavra, ela bem aplicada, ela tem uma relevância. As palavras retiram seu significado dos contextos nos quais elas são empregadas. É muito do que os religiosos dizem que texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então você tem a capacidade de manipular as palavras para um objetivo próprio. É mais ou menos isso, tá? E para um último exemplo, quando você diz em frente marche, pegando essa lógica, né, que as palavras retiram seu significado dos contextos nos quais elas são aplicadas. Então, em frente marche significa algo muito diferente quando dito por uma mãe a uma criança do que quando gritado por um oficial a um soldado. Então, observe que, a depender da forma que você utilize a palavra, ela vai sempre ter um significado. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido útil e produtivo para vocês. Não deixe de acompanhar os conteúdos do canal e até uma próxima.